Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Hoje é dia de Bahia, e eu sei que a galera não está muito animada, a nação tricolor não está tão animada como estava em outros jogos, em outras rodadas atrás. Eu quero falar nesse vídeo aqui, qual é o problema do Bahia? Você sabe qual é o problema do Bahia? Por que o Bahia está vivendo esse momento tão ruim no campeonato? Porque se o Bahia ainda consegue se manter na 7ª posição, e outra, que o Bahia pode perder essa posição, não depende dele. O Bahia não depende dele para poder se manter na 7ª posição, e eu vou falar sobre isso também nesse vídeo. É por causa do primeiro turno que o Bahia fez, né? Um grande primeiro turno que o Bahia fez. E agora o Bahia vive um momento de instabilidade, um momento muito preocupante, eliminado da Copa do Brasil de forma assim ridícula, de forma muito feia, né? De forma vergonhosa, eu posso até falar. E hoje a gente não sente mais a confiança no Bahia como a gente sentia. O Bahia hoje não é um time que passa confiança para o seu torcedor. Se eu estiver mentindo, coloque nos comentários. Se você sente confiança nesse time, pode colocar nos comentários aí. Eu não sinto confiança no Bahia como eu sentia em outros tempos. Quando o Bahia jogava aqui na Fonte Nova, em rodadas atrás, a gente tinha quase certeza de que o Bahia venceria. Hoje, eu já não tenho mais essa confiança toda. Acredito que vai vencer, torço para que vai vencer, porque eu sou um cara extremamente confiante, mas a gente, fazendo uma análise fria, já não sente a mesma confiança que antes. E por que o Bahia está passando por esse momento tão conturbado? Muita gente vai falar que é por causa de Cauli, muita gente vai falar que é por causa de Rogério Ceni, muita gente vai falar várias coisas, mas eu tenho aqui algo que a gente vai repercutir e eu vou colocar aqui para vocês e eu tenho certeza que muita gente vai concordar, porque eu vou trazer argumentos para isso. Tá? A gente vai falar nesse vídeo, vou trazer para vocês aqui também classificação e bora debater sobre o Bahia, porque o Bahia joga hoje e o Bahia precisa vencer. O Bahia precisa vencer, porque mesmo ele vencendo, ele já não depende mais dele para poder ficar na 7ª posição, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor, já chega aqui do lado, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundão afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda. Gente, rapidamente aqui, ó, tabela de classificação, Botafogo, Fortaleza, Botafogo disparou, líder isolado agora, Fortaleza está em segundo, e outra, Fortaleza pode perder a 2ª colocação para o Palmeiras, se o Palmeiras vencer, e o jogo do Palmeiras é propício para que o Palmeiras vença, o Palmeiras hoje só joga Campeonato Brasileiro, Botafogo que abre o olho, porque se vacilar o Palmeiras toma de novo. Flamengo em quarto, Cruzeiro, São Paulo e o Bahia está aqui na 7ª colocação. E por que eu digo que o Bahia não depende mais dele? Porque o Bahia tem 39 pontos, o Internacional tem 35, só que o Inter tem 2 jogos a menos. Por exemplo, se o campeonato acabasse hoje, o Inter vai fazer mais 2 jogos, disputaria mais 6 pontos. E se o Inter vencer os 2 jogos que falta, ele passa ao Bahia. Então o Bahia não depende mais dele para poder seguir na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. Outra coisa também que eu acho interessante a gente ressaltar é que seria bom para a gente, torcedor do Bahia, que algum clube brasileiro, por exemplo, Palmeiras não está mais não, Botafogo, Flamengo, ganha a Libertadores, porque aí abre mais uma vaga para a fase de grupos. Ou que algum time brasileiro vença também a Sul-Americana, porque aí abre mais uma vaga. E claro, o time tem que estar na frente do Bahia. Abre mais uma vaga para poder ir para a Libertadores, que é o nosso sonho, é o nosso objetivo. O Bahia agora só joga Campeonato Brasileiro, tem que colocar todas as suas forças, vai ter tempo para descansar. Então, o Bahia tem todas as condições de chegar à Taça Libertadores. E aí a gente vai falar agora sobre problemas, porque eu falei aqui que o Bahia tem totais condições. Mas o Bahia passa a confiança para isso. O Bahia vem de 4 jogos sem vencer. Um empate e as 3 últimas partidas foram 3 derrotas. Vou trazer aqui alguns números para vocês. Olha só, gente. O Bahia, nos 10 últimos jogos, o Bahia marcou 5, 6, 7, 8 gols e tomou 7. Então a gente pode dizer que o problema do Bahia é ataque. Nos 10 últimos jogos, marcou 8 gols. Não é nem um gol por partida.
tem um problema no ataque do Bahia. Nos 10 últimos jogos, o Bahia tomou 7 gols. É um número razoável para bom para uma defesa. Então a gente pode já ter uma definição de que o problema do Bahia não é defesa. O problema do Bahia é mais ataque. O ataque do Bahia está quase que inoperante. E aí a gente vai para o nosso ataque. Tassiano. A última vez que Tassiano marcou gol foi no dia 17/8 contra o Grêmio. Estamos no dia 15/9, quase um mês. Cauli. O último jogo que Cauli marcou gol foi no dia 30/7. Já tem mais de um mês, quase 2 meses. Biel, lesão de Biel. Isso também é um problema porque o Bahia parou de ter um jogador que entrasse no segundo tempo e colocasse fogo no jogo. Biel não joga desde o dia 11/8, que foi no Bavi. Everaldo que poderia ser o homem gol do Bahia, mas não é. Ele não tem essa fama de homem gol, não tem. Everaldo, a última vez que Everaldo marcou gol foi no dia 10/7 contra o Atlético de Goiás. Atlético Paranaense, desculpa. Então a gente tem um problema no nosso ataque. Temos um problema no nosso ataque que não se resume apenas a Cauli. Cauli é um dos problemas. Inclusive, eu acho que Cauli já merecia estar no banco de reserva descansando. Sou fã de Cauli. E para falar isso aqui, isso me dói, porque eu sou muito fã de Cauli. É um cara que tem todo o meu respeito, porque você vê que é um cara que é profissional, mas não vem rendendo dentro do que foi proposto a ele para essa temporada. Infelizmente, não vem rendendo. Outra coisa, a gente não pode reclamar de desfalques. A gente não pode reclamar tanto de desfalque, porque o Bahia consegue repetir o seu time titular nas últimas 7 partidas. O Bahia conseguiu repetir o seu time considerado titular. 3 triunfos, 1 empate, 3 derrotas. 3 triunfos, 3 derrotas e 1 empate. Então, eu chego à conclusão de que o problema do Bahia, e vocês vão entender agora o meu raciocínio, ele não se resume a Cauli. O problema do Bahia, ele não se resume a Rogério Ceni. Rogério Ceni é um problema, essa teimosia de Rogério Ceni, essa coisa de morrer agarrado com esse sistema que já não está mais funcionando. Esse sistema do Bahia não funciona mais. A falta de um homem-gol nesse time do Bahia, a falta de um homem-gol realmente está fazendo diferença. Vou dar um exemplo aqui rápido. Vasco da Gama contra o Atlético Paranaense. Olha só o cenário. O Atlético precisava vencer. O Atlético faz 1-0 e fica com um jogador a mais, porque teve um jogador do Vasco da Gama que foi expulso. Cenário perfeito para o Vasco da Gama ser desclassificado e o Atlético Paranaense ser classificado. Mas aí o Vasco tem um cara diferente. O Vasco tem um homem-gol. E esse homem-gol, o Veguete, ele foi lá e fez o gol, que foi o gol responsável por colocar o Vasco da Gama na decisão dos pênaltis. E nos pênaltis o Vasco da Gama classificou com um jogador a menos. Olha a diferença que um faro de artilheiro faz. Sabe por quê? Porque com uma jogada, uma bola só é o suficiente para ele ir lá e fazer o gol. Everaldo teve essa bola contra o Flamengo, não fez o gol. Por quê? Porque Everaldo não é um artilheiro. Ele não tem fama de artilheiro. Ele não é um cara artilheiro nato. Não é. Joga na posição, mas ele não é. Apesar que aqui no Bahia ele já não está nem mais jogando, está jogando na direita. Então, quando a gente vai trazendo todos esses números e esses argumentos, eu vou dizer para vocês aqui qual é o real problema do Bahia. O problema do Bahia, além de Rogério Ceni, além da má fase de Cauli, além do nosso ataque ser um ataque fraco, foi a falta de contratações. O problema do Bahia é falta de contratação. Todos os times contrataram nessa janela. Os grandes, os times que estavam precisando, que queria algo mais, contrataram nessa janela, oxigenaram o seu time. O Bahia não oxigenou o seu time. Não oxigenou. Os times que contrataram, eles trouxeram gás novo, trouxeram jogadores que chegam motivados, chegam querendo mostrar trabalho, e quem está de titular no time tem que, começar a jogar mais, senão perde a vaga. Então, assim, quando você olha para a janela do Bahia do meio do ano, o Bahia trouxe Lúcio, que é uma promessa. O Bahia trouxe Thiago Borducci, que todo mundo já sabia. Mas contratação para chegar mesmo e colocar uma pulga atrás da orelha do treinador, contratações. Lúcio foi apenas uma contratação para o ataque. Uma contratação, um jogador que é uma promessa, que vai desenvolver aqui no Bahia sim, eu tenho certeza, mas que ainda vai precisar de um tempo. Mas eu me refiro a jogadores jogadores já consagrados, jogadores que você sabe que vai chegar e que tem peso para ser titular logo no time. Como, por exemplo, Depay, que o Corinthians contratou, entre outros jogadores que
os times brasileiros contrataram. Então, o problema do Bahia de verdade foi o Grupo City não ter oxigenado esse time, não ter trazido jogadores que aumentasse a qualidade técnica do time. Trouxe apenas um, Lúcio, Iago Borducci. Iago Borducci até agora não se adaptou. Lúcio vem ganhando minutagens quando o Rogério Ceni acha que deve dar e ainda colocando ele na posição que não é a posição preferida dele. Então o problema do Bahia, na minha opinião, na minha avaliação, além da teimosia de Rogério Ceni, além da má fase de Cauli, além da má fase, além do ataque do Bahia ser um ataque que não mete medo em ninguém, a verdade é essa, foi o Grupo City não ter contratado, não ter reforçado esse time, não ter oxigenado esse time, porque esse time precisa. Repito, o time do Bahia não é ruim. O time do Bahia não é ruim. Mas faltou sim ser oxigenado nessa janela. É por isso que a gente está sofrendo. É por isso que esse time está tão irregular. É por isso que esse time está sem forças. O time do Bahia hoje é um time que está sem forças. Porque é o elenco que vem jogando desde o início da temporada. Precisava ser reforçado. Precisava ter recebido um oxigênio, uma energia. E essa energia seriam jogadores que estavam chegando. Como as outras equipes fizeram, como o Botafogo fez, como o Palmeiras fez, como o Flamengo fez, o Corinthians, entre outras equipes. Então, na minha avaliação, o principal problema do Bahia chama-se a falta de acreditar do Grupo City. Falta de ter contratado, tá? Deixa a opinião de vocês aí, comentem à vontade. Tamo junto, até a próxima. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui. Você é Bahia?